Bom dia, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Bora Pro Game. Eu sou o Marcelão Trader e hoje a gente vai fazer aqui um estudo sobre essa abertura do mercado, hoje dia 17 de fevereiro, pós-carnaval, né? Pós-recesso da B3. Apesar de não ter tido feriado de carnaval, não ter tido carnaval, na verdade, né? Mas foi um espaço de tempo aí bem bacana aos interessados aí que tenham feito alguns estudos, aprimorando sua estratégia, sua técnica, para que tenha resultados nas suas operações. Beleza, meus amigos? Primeiramente vamos falar aqui do nosso ativo mini índice e depois a gente vai falar do dólar. E se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber quando eu tiver postado novos vídeos, né? E se você está gostando dos vídeos que vem assistindo, está contribuindo com alguma melhoria da sua performance no trade, dê o like, vamos levar esse conteúdo ao maior número de pessoas aí, principalmente aqueles amigos que querem realmente aprender a operar nesse mercado. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no nosso ativo mini índice, vou colocar no nosso gráfico diário. Vou dar uma olhada no semanal aqui para ver o que ele está fazendo. A gente vê claramente aqui. Deixa eu só colocar um indicador aqui, um detector de topos e fundos, para a gente dar uma situada aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui no gráfico semanal? A gente tem um fundo, a gente tem um topo, né? Se a gente pegar a nossa Fibonacci aqui e traçar no gráfico semanal, o que ele está fazendo agora? Observa que ele parou aqui nesse pullback numa região de 38,2. Ok, maravilha. Como é que a gente faz para trabalhar essa semana perante o que aconteceu na semana passada? Observa o seguinte, olha só isso aqui. Isso aqui foi da semana retrasada e isso foi a semana passada. Como ele veio e fez um pullback, a gente traça uma retração de Fibonacci para observar as movimentações do gráfico nessa semana que a gente vai operar. É só pegar minha Fibonacci, traçar dessa máxima até essa mínima, olha onde que o gráfico parou, onde ele trabalhou na retração. Região de 61,8. Deixa eu trocar a cor aqui para vocês verem. 61,8. Não é uma coisa muito bacana? Isso ajuda demais o nosso trade. Então o que eu vou fazer aqui? Como ele está caindo, eu vou pegar minha Fibonacci, ok? Ele fez um pullback, tentou romper a máxima, não conseguiu, foi lá embaixo, houve uma rejeição. Então eu vou traçar aqui dessa máxima até essa mínima, beleza? No meu gráfico semanal. Vou no meu gráfico diário e observa aqui que eu tenho, deixa eu ajustar aqui certinho, aqui. Isso daqui, pessoal, vai estar plotado no meu gráfico operacional. Por quê? Porque vai servir de balizamento na movimentação do preço que está ocorrendo nessa semana, baseado na Fibonacci da vela que aconteceu semana passada. Então, praticamente, nossa semana está começando hoje, né? E a gente temos essa Fibonacci aí que foi traçado. Observa que ele está tentando fazer um pullback, né? Mas olha só isso aqui. No gráfico diário, eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo, ele está procurando fundo. Se eu traçar minha Fibonacci daqui desse topo até esse fundo, observa que eu estou preso agora numa região de 50% de retração de Fibonacci. Ele bateu uma, bateu duas, que coincidiu com 61,8 do gráfico semanal. Então existe uma grande possibilidade de acontecer o quê? Uma alta. Vai acontecer hoje? Não, pós-feriado. Uma coisa meio difícil de acontecer. E além do mais, que hoje é rolagem, tá? É troca de vencimento do mini índice. Então essa Fibonacci aqui, eu vou colocar numa outra cor para eu entender que esse cara aqui é do meu gráfico semanal. Esse cara aqui eu vou colocar
de uma outra cor para entender que é do meu gráfico diário, beleza? Vamos olhar no gráfico de 60 minutos o que ele está fazendo. Também preso, ó, na região de 61 de 50% no gráfico diário, ok? Ele já fez fundo, olha só, ele já fez fundo, o gráfico de 60. Está procurando o topo, ok? Vamos lá no nosso gráfico operacional, gráfico de 10 minutos. Eu tenho aqui determinado as minhas Fibonaccis em tempos maiores, a verde no gráfico diário e a amarela no gráfico semanal, ok? Observa que no meu gráfico de 10 minutos, no meu gráfico operacional, ele está preso na região de 61,8 e testou o 38,2 do diário. Beleza? Então, tudo indica que eu tenho uma grande possibilidade de alta para os próximos dias. Mas, pelo fato do vencimento da rolagem, quem está comprado não vai querer deixar descer e quem está fazendo pressão na rolagem não vai querer deixar o gráfico subir. Então, tende-se a ser um dia de muita briga hoje, uma volatilidade mais alta. Então, hoje você precisa ficar atento a isso. Amanhã, o gráfico tende sim a querer fazer uma tendência, seja ela de alta ou de baixa, conforme o entendimento amanhã. Beleza? O que a gente pode observar aqui também é o seguinte. Eu posso colocar aqui, ó, no meu gráfico operacional, eu posso usar a minha Fibonacci e colocar um alarme aqui no intervalo de 10 minutos, tá? Quando se ele rompeu 38,2%, eu posso colocar um alarme aqui para me avisar rompimento 38,2 diário, venda. E posso colocar um alarme. Beleza? Se caso ele rompa o 38 do gráfico semanal, eu também posso colocar um alarme 38,2 e posso colocar aqui um aviso para mim, rompimento 38,2 semanal, compra. Então o que ele vai fazer? Dependendo da movimentação do gráfico, ele pode estar fazendo, eu posso estar fazendo as minhas operações baseado nas Fibonacci de tempos maiores. Quanto maior o tempo, melhor é a leitura que você vai fazer do seu gráfico. Quanto menor o tempo, mais ruído ele existe, ok? Voltando lá no gráfico diário, observe o seguinte. Eu posso ainda dar uma aperfeiçoada e fazer o seguinte. Eu posso colocar uma linha aqui, ó, nessa região. Essa região aqui, ó. E colocar um alarme também e dizer o seguinte, olha, rompimento, resistência, compra, resistência do diário. E posso colocar um alarme, ok? Como eu posso também colocar uma informação da seguinte forma. Se ele perder esse fundo, eu posso colocar um alarme. Rompimento, rompimento, suporte, diário, venda. Deixa eu clicar aqui que não entrou. Rompimento, suporte diário. Rompe, sup, diário. E vou colocar um alarme aqui. Beleza?
Então estou preparado aqui para os meus alarmes e de acordo com a movimentação. Beleza? Se ele for tentar fazer uma nova movimentação, nós estamos falando de 500 pontos, 700 pontos. Eu também posso colocar, de repente, no diário, essa informação aqui, ó. Tá vendo aqui? Se ele for testar esse fundo novamente e romper essa informação, eu também posso colocar um alarme aqui. Venda, rompimento, renda, teste, suporte diário. E posso colocar um alarme. Beleza? Então, assim, olhando no gráfico de 10 minutos, o que eu tenho? Eu tenho as minhas Fibonacci de semanal. Eu tenho as minhas linhas de marcações aqui de ações do preço, onde eu posso analisar e poder estar entrando, ok? E de acordo com a movimentação, eu posso estar analisando e tentando fazer as minhas operações. O que a gente pode fazer agora? Eu posso ir no gráfico de 60 minutos e analisar o seguinte. Ah, Marcelo, mas fica muito poluído. Sim, isso vai depender da sua estratégia. A sua estratégia vai definir. Mas a partir do momento que você tem noção de tempo e espaço, e você entendendo que o tempo gráfico maior, ele exerce a força predominante em relação ao gráfico menor, você vai conseguir se basear nas suas operações do time frame menor, entendeu? Então eu já estou preparado aqui para poder fazer as minhas operações. Ah, mas eu poderia traçar, verificar quais são os movimentos de suporte, resistência, traçar algumas linhas roxas? Pode, você pode fazer isso. Você pode marcar também esses níveis de resistência de Fibonacci, tanto no diário quanto no semanal, como linhas de resistência e suportes, entendeu? Mas basicamente, o nosso gráfico de mini índice está aqui. Voltando ao nosso gráfico de 10 minutos, observe o seguinte. Eu tenho essa região de suporte aqui. Eu tenho essa região de suporte. E eu tenho essa região de resistência. Ok? Eu tenho essa região de suporte. Essa região de suporte. Essa região de resistência. Observe os pontos importantes que você precisa ficar atento. Se ele for descer, ele precisa, obrigatoriamente, romper o 38 do diário. Se ele for para subir, ele precisa romper o 38 do semanal. Lembrando que a gente tem uma resistência aqui e um suporte muito forte aqui. É isso que você precisa ficar atento, ok? Baseado nesse estudo, eu posso inclusive traçar uma Fibonacci, uma LTB aqui, ó, para ver o comportamento do preço para hoje, por exemplo. Ok? E aqui eu tenho o meu gráfico operacional, onde eu vou poder fazer as minhas operações. Show, meu pessoal? Show? Beleza. Vamos fazer agora do mini dólar. Mini dólar. Do mini dólar eu já tinha feito aqui alguns estudos. Tá? Se a gente olhar no gráfico de 60, o que eu fiz? Deixa eu só marcar. Isso aqui está no... Não, está correto. Eu tenho essa região de fundo aqui com essa região de topo. Ele está preso aqui, ó. E a gente pode marcar já essas linhas. Eu tenho uma resistência, eu tenho uma região de briga e eu tenho um suporte aqui embaixo. Marquem essas regiões de linhas roxas aqui, pessoal. E aí o que a gente pode fazer?
eu posso incrementar essas linhas roxas no seguinte sentido. Observa que eu tenho uma resistência forte aqui, eu tenho um suporte forte aqui. Exatamente aqui. Ó, já está nessa linha amarela aqui. E aí a gente pode ir num gráfico operacional, vamos dar uma olhada no 15 antes para ver o que ele está fazendo. Uma coisa muito importante que você precisa ficar atento é isso aqui, ó. Eu tenho um fundo mais alto, um topo mais alto, dois fundos mais baixos. Então eu tenho essa região aqui do 5.359, uma região de suporte bom. E eu tenho essa região aqui, ó, do 5.417, uma região de resistência boa. Se a gente olhar para trás, a gente consegue perceber isso. Então eu tenho toda essa região aqui, que são regiões importantes para o dólar estar trabalhando. Observa que eu tenho topo, eu não tenho fundo ainda. Mas nesse fundo, obrigatoriamente, ele acabou te deixando um martelo aqui no M15. Então o que você pode fazer? Você já pode deixar até uma Fibonacci pronta aqui, para ver se ele vai respeitar essas informações. Então a gente já tem, por exemplo, no 61 de retração, a gente tem um 50 da projeção do o 100 da projeção do martelo. E o 200 a gente tem essa linha roxa. Então sim, não há necessidade. Vamos olhar no time frame de 5 minutos. No time frame de 5 minutos, o que eu tenho? Eu tenho topo, eu tenho fundo, eu tenho topo, eu tenho fundo. Beleza? Mas observa que a gente pode até, de repente, traçar uma região de linha roxa aqui também. Ó, olhando no gráfico de 5 minutos. Então a gente tem uma região forte de briga aqui, no meio também, região de 50, 61 e 38,2, que é um suporte bom também. Ok? Se a gente pegar, vou tirar essa Fibonacci aqui. Se a gente pegar no nosso gráfico de 15 minutos, eu vou tirar o zoom do gráfico. O que ele está fazendo? Simplesmente ele está numa briga aqui. Simplesmente. Ok? Mas essa briga, olha só, é uma briga de 154 pontos, ponto mais alto, com um ponto mais baixo, 154 pontos. Se você pegar uma Fibonacci, ok? A partir desse movimento, ó, ele pegou, fez pullback e encontrou uma linha de suporte muito importante aqui nessa região. Beleza? Beleza. Então o que você faz? Você pode pegar aqui no gráfico de 15 minutos, pegar sua Fibonacci de retração e traçar até essa máxima. É a máxima absoluta? Não. A máxima absoluta está aqui em cima. Então você tem região de 100, região de 38. Vou colocar numa cor diferente aqui, para poder destacar um pouco mais. Então a gente tem uma região de 100% numa retração. Observa que a gente tem um gráfico, no nosso gráfico aqui, uma região de resistência muito importante. Muito importante essa região aqui do 463. 5463 é uma região muito importante, ok? Essa região daqui do 326 é uma região de suporte muito bom, muito bom. E aí o que a gente tem que analisar aqui, olhando o nosso gráfico de 15 minutos? Eu posso colocar um alarme aqui, ó, nessa região, um alarme, rompimento, resistência, M15, compra. E eu tenho essa região de suporte, onde eu posso estar colocando um alarme também, rompimento, sup, M15, venda. Beleza? E o gráfico do dólar também está pronto para fazer as minhas operações.
Então observe o seguinte, se ele rompeu o 38 aqui, o primeiro alvo pode ser ou linha roxa ou 50% de retração, ok? Se ele perder essa região de suporte, onde que ele pode vir? Linha roxa ou 100% do movimento de queda. Se a gente pegar a nossa Fibonacci e fazer uma projeção alternada, olha onde vai dar 100%, exatamente na retração aqui de Fibonacci no M15, ok? Ah, eu estou com um espaço muito grande aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tem para trás. A gente tem uma região de topo aqui, onde existe uma memória, então a gente pode colocar uma linha roxa aqui. Então, vou colocar aqui uma linha roxa aqui nessa região. Ok? Então, basicamente, nossa configuração, tanto do nosso gráfico do mini índice está pronto para as nossas operações. E isso a gente não faz hoje e apaga para amanhã. A gente mantém até o momento que ela continue relevante para você. A partir do momento que ela não fique mais relevante, o que é não ficar mais relevante? Imagina o seguinte, que a gente está aqui numa retração de 15 minutos, ok? A gente está com uma projeção de 15 minutos e ele rompe tanto 61 quanto esse 0% aqui da projeção alternada. E ele simplesmente vem a testar essa resistência para chegar aqui, essa resistência que vai virar suporte para chegar em 100% da retração. Se ele perdeu 38, obrigatoriamente ele vem no 100%. Automaticamente, o que você pode fazer? Você pode vir aqui e excluir essa Fibonacci. Por quê? Porque não é mais relevante, ok? E aí sim, enquanto ele estiver trabalhando nessas regiões, não perdeu o 0 e não perdeu o 100, essa Fibonacci ela sempre vai te orientar, muitas vezes, para poder fazer suas entradas de compra ou venda e as possibilidades de alvo, ok? Não estou falando hoje aqui em indicadores como médias, como volume, etc e tal. Isso é da estratégia de cada um, tá? Estou simplesmente preparando o meu gráfico para poder fazer as minhas operações, tanto no mini índice quanto no mini dólar. Beleza, meus amigos? Desejo a todos vocês sucesso na caminhada aí do trade. Estudem. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês é a disciplina. Tenha disciplina, respeite o seu capital. Nessa longa caminhada do trade, ela precisa de muita disciplina, muito respeito ao trade, gerenciamento de risco e você galgar suas metas degrau por degrau. Não adianta você pensar que você vai ficar rico da noite para o dia, daqui uma semana, daqui 2 meses. Não, não é isso. Você precisa subir de degrau para degrau. Ok? Respeite a sua estratégia. Respeite o seu operacional. Tenha disciplina. É assim que a gente consegue ter resultados. Ah, mas o meu resultado eu só consigo fazer R$ 20 por dia, R$ 50 por dia. Acumule ganhos, não perdas. Quanto mais ganhos, independente do valor, o que importa é você terminar o dia positivo. E aí você vai trabalhando o seu psicológico também. Poxa, toda vez que eu entro, eu consigo tirar um valor. Não interessa. Os seus valores expressivos, não adianta você achar que você tem R$ 500 na conta e vai fazer R$ 1.000 por dia. Você não vai conseguir. É muito difícil. É impossível? Não. Mas é muito difícil. Ok? Por quê? Porque nem sempre o gráfico vai te dar oportunidades para você pegar muitos pontos, e numa margem pequena, por exemplo, de R$ 300, R$ 500, você não vai conseguir alavancar muitos contratos para poder pegar poucos pontos. Então, assim, seja paciente, seja resiliente, a pancada vem para todo mundo, tá bom? Mas o mais importante é que você permaneça na estrada do game. Acumule resultados. Beleza, meus amigos? Gente, um grande abraço para vocês, bons trades, tá? E bora pro game. Tchau, tchau, até mais.